Pessoal, entrando ao vivo aqui, Vitor, hello, Vitor, é Vitor Salles, meu aluno. Deixa eu só avisar para o Felipe aqui que eu estou ao vivo, para ele me dar um help, tá? Vamos lá, gente, ó. Laísa, Maiara entrando. Olha, a gente vai fazer uma introdução a doenças, tá? Essa aula vai ser uma aula que estará dividida em duas partes. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Essa aula vai estar dividida em duas partes, por quê? Porque eu quero testar o tempo de aula. Vai ficar, nós vamos fazer aulas 2 vezes na semana. Ainda não sei se vai ser segunda e quarta, terça e quinta, a gente vai fazer uma votação com todo mundo. Vai ser um aulão, um compilado de aulas. Depois eu quero passar um link aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Mandar para todo mundo. Eu vou passar um link aqui depois de uma playlist com 10 aulas já que estão no YouTube. Quem estiver entrando aqui, Carlos, obrigada a você, Dulcinea, pela oportunidade. Gente, nesse período que a gente está vivendo, tão desafiante, eu que agradeço de você me doar o seu ativo mais importante, que é o seu tempo, de estar aqui. Tem milhões de outras lives, sertanejo, enfim, milhões de outras coisas. E o que você está fazendo? De uma certa maneira, você não quer isso daqui, entendeu? Ah, eu quero isso. Não, mas você precisa disso para você se desenvolver como profissional, para você ganhar mais, para você ter mais oportunidade lá fora. Inglês é a língua comercial do agronegócio. Então, você precisa prospectar clientes. Imagina a sua base lá fora de clientes, você comunicando em inglês, você tendo essa abertura, o seu gerente poder contar com você. É isso que eu estou te falando, é isso que você precisa, entendeu? Você pode não querer, tá? Mas, ó, eu prometo que a aulinha vai ser bacana. Nós temos... Pois é, Carlos, ó, material da aula passada. Eu vou até falar para minha equipe aqui que eles subiram essa aula, se eu não me engano, hoje, tá? Mas vai estar lá, ó, não se preocupe. É o PDF e o áudio de nativo. Hoje tem também, tá? Eu quero fazer o teste aqui antes da gente começar a aula, passar o áudio de nativo novamente. Nós vamos fazer uma introdução a doenças. Em outra aula eu quero falar assim, ó, frases básicas e frases que você usa para você falar de um sintoma, de uma doença a campo. Você pega ali, ó, no bacheiro da planta, e qual seria a frase que você comentaria ou estaria discutindo com um pesquisador ou com um produtor rural enquanto vocês estão o quê? Boots on the ground, andando na lavoura, entendeu? Isso é muito importante, tá? Mas vai estar lá, Carlos, o material. Então, nós vamos fazer uma aula, eu já coloquei ali para rodar o tempo. Eu quero fazer essa aula de, no máximo, 30 minutos. Tá bom? No máximo 30 minutos, para a gente testar. Hoje à noite, a continuação dessa aula, porque eu quero te passar o meu método raiz para você treinar conversação. Eu vou te passar tudinho, gente. É muito efetivo. Se você estudar dessa maneira que eu estou te mostrando, vai ser muito bom para você. Você vai começar a falar, poxa, inglês é possível. E vai ser muito bom para você. Então, a gente vai treinar conversação, a gente vai fazer a parte de treino do texto. Você pode, de repente, não entender nada, ou entender 80%, 90% ou 60% do texto, na hora que eu te passar o áudio agora, mas eu te garanto que no final, hoje, 20 horas, a hora que a gente fizer a outra parte da aula, você vai estar entendendo tudo, tá bom? Vamos para o nosso desafio agora? E convido o pessoal, seus amigos, quem tiver aí disponível agora para a gente fazer essa aula junto, vai estar bem bacana. Vamos lá, então, ó, deixa eu mudar aqui. Agora eu vou voltar para a minha tela. Vamos lá, então? Vamos estudar, então, introdução a doenças? Uma coisa muito bacana de se dizer, eles usam muito nos Estados Unidos os acrônimos, que são terminações ali, ó. Acrônimos. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, que tá bagunçado. Acrônimos para falar de doença, inseto, é muito comum nos Estados Unidos, tá? E eu já quero que você comece a acostumar com isso. Deixa eu contar uma historinha rápida. Eu estava com um grupo de pesquisadores andando num dia de campo, enfim, eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, porque eu assinei um NDA, que a gente fala, um
Non-Disclosure Agreement. O que é isso? É um termo de confidencialidade, porque já participei de reuniões e tudo onde tinham informações secretas, né? Informações estratégicas da empresa e a gente não pode comentar. Então, tá, eu não vou contar a situação, mas eu vou contar o que aconteceu lá. A gente estava andando e a galera falou da podridão parda da haste. Só que em vez de falar brown stem rot, eles disseram... Peraí, vamos começar a nossa aula agora que eu vou te mostrar isso. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos começar, então. Ó, introdução a doenças e vou fornecer esse material também. Ó, deixa eu passar o meu áudio primeiro, que eu disse que ia passar o áudio e não passei. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. The pathogen must be present, there must be a susceptible host, and environmental conditions need to favor the disease. Since conditions change from year to year, it's important to be ready for whatever Mother Nature might throw your way. Ó, vamos imaginar que você não entendeu tudo. Tá tudo bem, tá bom? É normal. Se você começar a estudar inglês sabendo e aceitando que tem hora que você vai entender, tem hora que você vai pegar só a palavrinha. Se você entendeu o and, que é o e, tá tudo bem, tá bom? Se você entender e aceitar isso, o que vai acontecer? Uma hora ou outra você vai ter que falar inglês. A gente fala inglês fazendo o quê? Entendendo a mensagem, tá bom? Vamos lá, eu vou passar bastante vocabulário técnico e no final, que eu acredito não, vai ser na próxima aula, né? Porque eu quero fazer essa aula de no máximo 30 minutos, vai ser agora às 8 horas da noite. Você vai treinar este texto aqui com o meu método raiz. Na prática, isso aqui, gente, não precisa... eu não escondo informação nenhuma, tá bom? Eu não escondo informação nenhuma, não precisa se preocupar. Eu vou te passar todas as minhas técnicas aqui que eu tenho no meu curso pago, tá bom? Você não tem que entrar lá para você ver como é que é. Eu vou te mostrar agora como é que eu faço no meu curso pago, tá bom? Meu método raiz na prática aqui. E como treinar a conversação, tá bom? Isso aqui não é segredo, eu faço isso há muitos anos e eu gosto disso. Eu quero que você veja isso aqui na prática para você ver que realmente funciona, tá? Então, a gente vai treinar a conversação e aplicar o método aqui. Esse é muito bacana, eu desenvolvi isso daqui, eu criei esse método, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. While scouting, inglês americano, inglês britânico, scouting, tá? While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. The pathogen must be present. There must be a susceptible host and environmental conditions. Since conditions change from year to year, it's important to be ready for whatever Mother Nature might throw your way. É muito comum nos Estados Unidos fazer a referência à mãe natureza. Aqui, geralmente, a gente só fala natureza, né? Eles falam muito da Mother Nature. E esse TH a gente não tem em português. Para você fazer ele, você tem que colocar a língua entre os dentes e soltar um sonzinho de abelha, tá? Mother, mother. Tem dois sons esse TH em inglês. Tem um sonzinho que, se você olhar lá no dicionário, é uma bolinha com um tracinho no meio. Aquele lá é o som, tipo um soprinho. Think, thought. Você tem que colocar a língua entre os dentes, como se tivesse a língua presa, e fazer esse sonzinho. Think, I think, eu penso, eu acho. E o outro som é um sonzinho, ele é muito estranho mostrar como é que ele é escrito no dicionário. Parece um meio um 6 invertido, assim, algo assim. E aí, quando você vê essa transcrição lá no dicionário, ele é o som do soprinho, só com um sonzinho de abelha. Mother, ok? Então, vamos lá. Scouting. Vamos começar a nossa aula. Essa tradução tá aqui, é importante, e você vai ter ela como auxílio. Vamos começar. Ó, eu quero que você entenda, eu quero que você dependa menos possível da tradução. Só que por que a tradução é importante? Porque se você não entender o que está escrito aqui em inglês, é só barulho, entendeu? While scouting. Vamos lá, então. While scouting,
Remember. Ó, e eu coloquei aqui, ó, eu sublinhei, meu celular tá me atrapalhando aqui. Eu sublinhei aqui, ó, onde que é estressadinha, que o som da palavrinha em inglês é uma língua chamada de stress timed language, é uma língua de entonação. Onde que ela tá fortinha aqui, ó, scouting. Eu escrevi aqui como é que você vai falar isso daqui. O que significa scouting? Scouting é a mesma coisa de monitoramento. Monitoramento, a gente não fala, não deveria ser monitor. Em inglês, eles têm o field monitor, tá? Monitoramento, monitor. Só que é muito comum usar, em vez de monitor, eles usam também, mas é mais comum scouting. Scouting é inspeção, averiguação, monitoramento, tá bom? Então, ó, eu escrevi aqui, é um substantivo muito usado, tem a palavra field monitor, que é monitorar a lavoura também, porém é mais comum usar scouting para falar de monitoramento. Vamos aos exemplos? I was. O que é was? Se você entender que was é era, estava, I was scouting, eu estava monitorando. Early, o que é early? Early em inglês tem várias traduções. Pode ser precoce, pode ser cedo, pode ser... Deixa eu ver o que eu coloquei. Esqueci agora. Enfim, de variedade, a gente depende muito do que a gente vai falar, tá? Então, ó, I was scouting early. Eu estava monitorando mais cedo. Early, ok? Mais cedo. Qual que seria a palavra contrária a early? Later, ok? Depois, mais tarde. Próximo exemplo, ó, introdução à doença, tá? She was, agora eu tô falando que ela, e esse was aqui, ó, a gente fala assim, ó, was. She was, ela estava. Se fosse ele estava, he was, ok? She was scouting for Phytophthora. Eu acho essa palavra linda, tá? Phytophthora. Phytophthora root rot. O que é rot, professora? Rot é podridão. Podridão. Root é raiz. Então, root rot é a podridão radicular, tá? Root. Geralmente, em inglês, quando tem dois Os, assim, ó, vai sair um sonzinho de U. Tenha lá suas exceções. Em inglês é cheio de exceção. Então, root rot é podridão radicular. Tá bom? Então, ó, tem mais 15 minutinhos. Vamos lá. Eu tô marcando aqui, gente, isso aqui é uma coisa particular minha, porque eu quero fazer isso aqui 2 vezes por semana, tá bom? E eu espero que você esteja aqui pra gente fazer nossa aulinha. Então, ó, she was scouting for Phytophthora root rot and stem rot. Lembra que eu comecei a contar aquela historinha que eu tava com um grupo? E eles falando de stem rot, eu estava esperando eles falarem brown stem rot. E eu perguntei, né? So, instead of saying brown stem rot, you guys just say stem rot? Eles falaram, yes, is the same thing. Então, ó, em vez deles falarem brown stem rot, a podridão parda da haste, eles falaram apenas stem rot, tá? Stem seria haste, tá bom? Então, aqui, por um acaso, eu coloquei doenças aqui. Se eu não me engano, eu coloquei só uma de milho aqui, que é a cercosporiose. Mas é bastante usada em soja, tá? Acontece bastante incidente em soja, tá? Mas vou falar de algodão também nas nossas aulas, doenças de HF. Gente, é assunto que não para mais, viu? Então, she was scouting for. O for tem várias traduções, pode ser naquele benefício, para algo. A gente não fala monitorando. Esse monitorando por, não é que... no sentido de monitorando por em relação àquela doença.
checando aquela doença, tá bom? She was scouting for Phytophthora root-rot and stem rot, ou brown stem rot. Então, ela estava monitorando né, fazendo o diagnóstico ali, o monitoramento de podridão radicular por Phytophthora e podridão parda da haste. Então, eu coloquei o jeito que escreve aqui. Lembra que eu falei dos acrônimos? Acrônimos são as siglas. É muito comum nos Estados Unidos. Eles são bem preguiçosos. Eles usam bastante. Então, às vezes, artigos, se você trabalha com pesquisa também, você deve já ter visto isso. LSD, por exemplo, Late Season Disease, doença de final de ciclo, né? BSR, muito importante a gente saber o alfabeto em inglês, tá? Uma hora eu vou fazer uma aulinha bem, bem básica mesmo, assim, ó. Básica mais ou menos, né? Porque eu acho que a gente tem que aprender o inglês do dia a dia. Se eu jogar o alfabeto, the alphabet, plus, mais, numbers, isso aqui já vai te dar uma tonelada de frases para você, durante a explicação de um experimento ou num dia de campo, você pode usar isso daqui, gente. Eu vou muito em dia de campo e eu anoto muito esses exemplos na prática, tá? Números com alfabeto. Então, vamos lá. BSR, brown stem rot, que é a podridão parda da haste. Então, while scouting, esse while, durante o monitoramento, remember, lembre-se, remember, for diseases to exist, para as doenças existiram, they need, ó, tá vendo que isso aqui, ó, they need a complete, isso aqui, ó, já é uma frase. Lembra que eu falei na última aula que falar inglês simplesmente é aprender maneiras novas de falar coisas em inglês, tá? They need a complete, ó, complete, não é complete, complete, aqui finge que aqui tem um izinho, ó. They need a complete disease triangle. Então, durante o monitoramento, inspeção, averiguação, para as doenças, lembre-se, para que as doenças existam, elas precisam de um triângulo completo da doença. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle, ok? E detalhe, deixa eu ocultar isso daqui. Avaliação do texto, eu já joguei um inglês agro aqui, ó. Quais são as maneiras de falar avaliação em inglês? Você pode dizer assessment, que é bastante comum, quem trabalha com pesquisa vê bastante, e você também pode ver evaluate, é a mesma coisa, tá bom? Maneiras diferentes de falar em coisas em inglês. Evaluate, assessment. Okidoki, belezinha? Esse okidoki é bacaninha, belezinha? Vamos lá, continuando. Diseases, professor, está escrito diseases. Inglês é uma língua muito irregular. Nem sempre a maneira que você está lendo vai ser a maneira que você vai falar, tá bom? Então, a gente vai escutando bastante. Como esse assunto é relevante para você, cada vez mais você vai se acostumar, vai aceitar aquele processo. Opa, aí você está assistindo uma conferência, ou vendo alguma coisa, ou eu não sei se você, agora eu quero perguntar se você já fez o teste e baixou não, entrou no site do Youglish, que é o YouTube do inglês. Entra lá e escreve diseases. Você vai estar escutando o jeito que eles falam, que o estrangeiro fala. Isso aqui é muito importante, porque assim, você está assistindo algo, ou vendo alguma coisa, você fala, opa, entendi diseases. Gente, com o tempo, você vai começar a entender um monte de coisa. Pegou scouting, remember, while. Você fala, nossa, eu estou começando a entender. Gente, é um processo assim, ó, parece que é milagre, é do nada. Aí você fala, nossa, do nada eu comecei a entender. O seu cérebro foi programado para aprender línguas, tá? Desde quando a gente nasceu. Então, isso é uma coisa natural. Eu só estou passando as técnicas e o inglês agro aplicado. Então, ó, for diseases, eu escrevi aqui, ó, diseases, tá no plural, doenças. To exist, né, para que elas existam. E outra coisa, o plural
O plural é diseases. O singular é disease, sem o S, tá? Doença. Vamos colocar isso numa frasinha agora? Eu acho bacana colocar essas palavrinhas novas em frases para você começar a fixar com mais facilidade. Quando você estiver na sua escola de inglês estudando, a hora que o professor te passa uma lista de palavras soltas, você fala assim, professor, professora, você consegue me passar isso em frases? Vamos estudar frases? Eu te garanto que você vai memorizar mais, tá? I'm beginning, beginning. Eu estou, I am. Aqui não está contraído. Eu sou, eu estou. I am beginning. Eu estou começando. I'm beginning to identify. Identify. Inglês britânico, identify. I'm beginning to identify key diseases. Que são? Que não é chave, professora? Doenças chaves, chave mesmo, chave de abrir porta. Key diseases, tá bom? Então, eu estou começando a identificar doenças chaves. Posso falar que as doenças chaves são as mais importantes? Pode. Gente, não é aquela coisa engessada. Vai entendendo o sentido. Se você escuta, I'm beginning to identify key diseases, eu estou começando a identificar doenças chaves. Identify, identificar. Vamos lá, próxima palavrinha. Soil. Soil é solo. Born, com E mesmo aqui, ó. Born. Soil born significa específico do solo, que nasceu ali do solo, que ele é direcionado para o solo, vamos dizer assim, do solo. Soil-borne diseases são doenças do solo, ok? Soil-borne diseases. Vamos voltar, então. Bob, pode ser o João, pode ser qualquer outra pessoa, que é o he. Em vez de falar he was, eu estou colocando o nome da pessoa. Bob was identificando soil-borne diseases. Tá vendo que a gente está treinando bastante vocabulário técnico aqui? Então, ó, o Bob estava identificando doenças de solo, ou do solo, ok? Soil-borne diseases, ok? Soil-borne pests são pragas de solo, né? Nascidas ali no solo, praga de solo. Continuando. They need, eles precisam. They need a complete. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, esse they, ó, sonzinho da abelha. TH, sonzinho da abelha. They, pode ser tanto eles, homens, ou elas, mulheres. Lembrando que em inglês não tem gênero, tá bom? They serve tanto para eles quanto para elas. They need a complete. Muitas vezes a gente entende esse A aqui como a ou a também. They need a complete. They need a complete. Eles precisam um completo. Faz sentido se eu traduzir isso literalmente ao pé da letra? Fica super estranho, tá? Então, ó, a gente adapta de uma maneira não literal para ficar natural, para fazer sentido. Então, ó, they need a complete disease triangle, eles precisam de um triângulo completo da doença, ó, disease triangle, triângulo doença. Vai adaptando do jeito que faz mais sentido, tá? Então, vamos pegar mais exemplos aqui. They need to apply fungicide. Eles precisam aplicar fungicida. To apply, they need to scout, que seria monitorar. Olha só, várias frasinhas que a gente está pegando. Então, eu preciso que você entenda a frase, ó. They need, esse to na frente do verbo vai indicar que ele é infinitivo, para quem gosta de gramática. O que significa isso, professora? A terminação do verbo vai ser are, ou ir. They need to play, eles precisam jogar. They need to go, eles precisam ir. They need to scout, eles precisam monitorar. They need to apply, eles precisam aplicar. They need to work, eles precisam trabalhar. Entendeu o sentido? É isso que eu quero que você faça. Entenda o sentido onde que a gente vai usar. They need to apply fungicide, eles precisam aplicar fungicida.
Fungicide, algumas regiões dos Estados Unidos usam. Outra coisa bacana, fungus, apesar de estar com S, é o singular da palavra fungo. Fungi ou fungi é o plural disso, então são mais de um fungo, né? São fungos, tá bom? Isso aqui é bacana, pouca gente, às vezes a pessoa lê bastante artigo e às vezes vê fungus, assim, aí não sabe o porquê que tá daquele jeito, tá bom? Nós já estamos quase terminando. They need to apply fungicide, eles precisam aplicar fungicidas. They need a susceptible, essa palavrinha aqui é ótima, eu escrevi ela em outro lugar aqui, ó, como é que a gente fala? Aqui, ó, repete comigo, aqui que é estressadinho, ó, no C aqui, ó, susceptible, aqui vai ficar melhor, ó, table, fala susceptible, isso aqui que vai te ajudar a falar essa palavrinha, tá? They need a susceptible host. Host é quando você vai fazer um intercâmbio lá fora também, o cara que te hospeda é o seu anfitrião, seu hospedeiro, tá bom? Então, they need a susceptible host. Eles precisam de um hospedeiro suscetível. E última frasinha nossa, que nós já vamos encerrar essa primeira parte. They need to select. O leque é forte, ó. Às vezes eu não coloco para treinar o seu cérebro, tá? Mas eu quero que você anota aí, ó. Você vai imprimir esse materialzinho. E eu gostei que alguém me lembrou que o material da outra aula, de repente, não estava lá, mas eles subiram hoje e vai estar. They need to select. They need to select resistant hybrids. Aqui, ó. O H, muitas vezes em inglês, ele tem um som de R pra gente. Quando você fala home, house, alguns casos, o H, se eu não me engano, em 4 casos em inglês que ele não tem o som de R. É quando a gente fala hour, a gente não fala hour. Quando a gente fala honor, tá? Não é honor. E quando a gente fala honest, honesto, I'm honest. A gente não fala I'm honest, tá bom? I'm honest. Eu sou honesto. Eu não poderia traduzir eu estou honesto. Fica estranho, né? Por isso que a gente faz a tradução de acordo com o que faz sentido. E tem um também, acho que é esqueci, alguma coisa de majestade, esqueci agora. Essas são as que a gente mais usa aqui, ó. Honest, honor e hour, quando o H não tem o som de R em inglês. Então, ó, a gente fala hybrid, que é um híbrido, tá? Hybrid, híbrido. Variety, variedade, tá? They need to select resistant hybrid. Eu criei essa lição você pode procurar na internet, não existe, tá? Eu criei essa lição customizada para você. Por quê? Porque eu queria te apresentar vocabulários ligados à doença. Deixa eu te contar. Na próxima parte da aula, a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai treinar várias outras expressões. Yield é produtividade e rendimento. Yield robber é muito usado lá fora, tá? É o ladrão de produtividade. Então, a gente vai ver frog eye lip spot, mancha olho de rã, white mold, que é esclerotínia, stem rot, mofo branco. Mais vocabulário aqui. Olha aqui, ó. SCN, Soybean Cyst Nematode. Muito comum de ver em artigos, tá? Só o acrônimo, a letrinha aqui. Aqui estou falando do nematóide cisto da soja. SDS, Sudden Death Syndrome, que é a síndrome da morte súbita. A gente tem mais vocabulário aqui, ó. GLS, que é Gray Leaf Spot, que é cercosporiose, tá bom? Então, a gente vai ver isso na nossa próxima aula e mais vocabulário aqui, tá? Eu queria dar esses avisos aqui e a gente vai aplicar, vou te mostrar o método para você treinar a fala desse texto no final da aula e você também vai treinar o texto e a conversação, tá bom? Para a gente finalizar aqui, então a gente parou aqui, ó. A gente parou aqui. Beleza, já vou conseguir
entender. Então, a gente fez até aqui, ó. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle, ok? They need a complete disease triangle. É isso mesmo. A gente foi só até aqui. Tá bom? Deixa eu voltar. Deixa eu passar o áudio até aqui, onde a gente foi. While scouting, remember, for diseases to exist, they need a complete disease triangle. Bacana. Disease triangle. Tá? Bacaninha? O que vocês acharam da aula até aqui? Da aula até aqui. Deu para entender, galerinha? Tem 120 pessoas aqui ao vivo. Deu para entender até agora? Tá difícil ou tá fácil? Fala aqui para eu saber. Gente, é vocabulário, viu? Vocês me aguardem, que vai ser aula 2 vezes na semana. Tá aqui, ó, para quem não viu. E outra coisa, quem estiver participando, tira um print dessa tela aqui, ó, e me marca no Instagram para eu saber que você está participando e que esse tipo de aula é interessante para você. Se você quiser que eu continue fazendo elas, para eu saber se a galera está curtindo, ó, dá um print nessa tela aqui e me marca, ó, @gringoinglês, tá? Green de verde, GO, gringo inglês. Soilborne insects, insetos de solo, né? A gente fala insect pest, né? Inseto praga, tá? Soil diseases, dá para entender, mas é mais bacana falar soilborne, que ele é do solo, entendeu? Calma, o material vai estar para acesso, sim. Inclusive, eu já vou disponibilizar o material de acesso para você já ter acesso dele, tá bom? Então, a gente vai voltar na aula. Participar do Telegram, o link está na bio, tá? Você pode digitar, deixa eu digitar aqui, ó, .me, deixa eu ver se vai aqui, ó, .me/método raiz, entra no meu Telegram, que todo dia eu coloco conteúdo lá. Áudios, o material, eu coloquei o material no canal do Telegram também, viu? O áudio tá lá também, verdade, viu? Tainá, o link da segunda aula já foi enviado. Gente, é isso. Eu vou esperar vocês às 20 horas para a gente finalizar essa aula. É muito conteúdo e eu já entendi aqui. Eu vou fazer as aulas para a gente conseguir colocar ela em 20 e em 30 minutos no máximo. Ela tem que estar mais curtinha, tá? Então, tira um print dessa aula aqui para eu saber que você está curtindo, que é essa linha mesmo que eu tenho que fazer, continuar gravando material para você, para te jogar em outro nível, tá? Eu quero te preparar para o mercado, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Eu te espero às 20 horas, tá? Já coloquei aqui, ó, para quem... Ó, o pessoal do suporte está mandando aqui, ó, para quem não está no Telegram ainda. Eu disponibilizo... Eu acho mais um canal mais íntimo, mais rápido da gente colocar conteúdo. Eu coloco bastante coisa lá, gente. Inclusive, eu coloquei lá, como é que a gente fala? Bezerra, bezerro, novilha, novilho, porque apesar de não ter gênero, se você estiver numa situação onde você precisa falar especificadamente que é bezerra, que é bezerro, tem uma diferencinha aí, tá? Outra coisa também, eu vou fazer uma aula específica para a gente falar de vaca de primeira cria, primíparos, enfim, a gente vai ser uma aula bem bacana também, com bastante conteúdo. Tá bom? Ana, thank you so much. Alguém sabe me dizer se ela fala inglês para pecuária? Alessandra, sim, ela fala inglês para pecuária também. Adoro, inclusive. Manejo de pastagem. Adoro. Gente, integração, lavoura pecuária, crop and livestock integration. There are so many expressions, so many ways and opportunities that you can develop if you speak about livestock in general, ok? Carlos, a gente vai falar muito de pecuária. Adoro manejo de daninhas, altura de entrada no capim do rebanho, altura e saída dos animais de acordo com a altura do capim, né? The canopy, que é o dossel da planta, eles falam bastante nesse sentido. Já na agricultura já muda um pouquinho as expressões e a gente vai trabalhar isso, tá?
Obrigada, Natália. Acho que a Natália, se eu não me engano, é minha aluna. Viu? Gente, é isso aí, ó. Vai ter bastante coisa. Eu estou preparando uma aula específica só para plantas daninhas, tá? E plantas daninhas de pastagem também, que eu acho bacana e importante. Eu falo isso muito, né, em algumas aulas específicas dentro do meu curso. Tratar a pastagem como uma cultura é outro nível, tá bom? Então, te vejo às 8 horas. Tira um print, me marca para eu saber que é essa linha que a gente tem que seguir, tá bom? Te vejo às 8. Bye.